parte de vocês já me conhece, né? Eu sou Paulo Costa, sou casado com a irmã Iris Costa há 26 anos. Cadê ela? Está ali. Que velha minha William, né? É ela que é a culpada, viu? Eu estava aqui. Temos um casal de filhos, a Tamires Radassa Leite e Pereira Costa. Hoje não está aqui, a minha filha é acadêmica de medicina, está no 4º ano de medicina da Faculdade Federal do Paraná. Hoje teve o dia todo no seminário e hoje à noite está de plantão ali no Hospital Cajuru. E Deus também nos deu, depois de 7 anos do nascimento da Tamires, o Dan Pablo. Cadê o Dan? Cadê o Dan? Escondido debaixo da bagagem, igual saúde. Cadê ele? Está aqui o Dan. Nosso filho vai ser engenheiro, mecânico, pastor. Vai assumir as nossas vidas, né? Há 25 anos, obrigado, Dan. Faz tempo, eu tenho uma dupla jornada. Sou graduado em Relações Internacionais, tenho pós de Administração Bancária pela Federal do Paraná e sou acadêmico do 4º ano do curso de Direito. Um dia termino, viu? Sou pastor evangélico, Assembleia de Deus, no Brasil, aqui em Curitiba, e hoje estou dirigente desta congregação. Nós temos, como o irmão Will já falou, nós temos o nosso templo central ali na Cândido de Abreu e temos 174 congregações em toda Curitiba. E o Vila Isabel é uma dessas congregações onde nós estamos servindo ao Senhor. Hoje eu trabalho numa consultora e por isso tem essa dupla jornada. Durante o dia, trabalho, levanto 6 horas da manhã, chego em casa às 19h30, essa é a minha rotina todos os dias. E à noite eu cuido da igreja do Senhor Jesus. E nos finais de semana também. Muito bem, eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês a história da minha vida. Eu sou natural de uma pequena cidade do interior do Paraná, por nome Inaja. É assim, aquela cidade, você chega assim, tem uma placa, bem-vindos a Inaja. Você passa uma quadra, boa viagem. Está lá na nascente do Paranapanema, né? Eu sou filho de uma família de 10 irmãos. Eu sou o 7º dessa cadeia de irmandade, né? E aqui tem o Evangelista Juraci, é o meu irmão mais velho, né? Vocês vão ver no meu testemunho que Deus usou o Juraci para abençoar a minha vida. Ainda na minha eternidade, eu fui apresentado a um ídolo. Aliás, quando nasci em 64, meus pais me apresentou a um amigo. E este amigo se encarregou de firmar os meus passos, sustentar em seus braços nesta minha caminhada. Às vezes me pego a processar a história da minha vida e a comparo com a história de um rei, o rei Davi. E a um dos seus salmos, escrito Salmo 124, quando ele diz: o que seria de mim se não fosse o Senhor? Ele diz assim: ainda bem que este amigo está do meu lado. E esse salmo fala muito da minha vida. Eu tinha tudo para dar errado.
A minha história tinha tudo para não ser um final feliz. Mas, graças a Deus, este amigo que mamãe me apresentou quando nasci, tem sido fiel para comigo. Esse amigo tem me protegido na caminhada. Meu pai se chamava João Soares Costa. Sabemos pouco da história do papai até os 15 anos de idade. Sabemos que depois de uma situação mal resolvida entre família, meu pai ainda na adolescência, 15 a 16 anos, se viu forçado a se mudar do Vale de Tonha, em Minas Gerais, para o Vale do Paranapanema, do Paraná. Ele fez essa viagem cavalgando, sobre moares, transporte sobre lombo de burro. No sertão do Paraná, papai se destacou como empreiteiro na atividade rural, contratando mão de obra, derrubando matas, fazendo cerca, plantando, toda essa atividade rural. Conseguiu se destacar nesse ramo ganhando dinheiro e logo se transformou num situante próspero, com sítio, chácara, naquela época carro do ano, Jeep, 66. Em 1952, papai casa uma jovem chamada Maria Pereira Santana, que a partir daquele ano passa a se chamar Maria Pereira Costa. Fruto dessa união nasceram 10 filhos. 10 filhos. Vou abrir um parênteses aqui, lembro quando nasceu minha filha aqui, minha primogênita, e ela tinha muita cólica. A gente tinha que passar uma noite com ela assim, nos primeiros 6 meses. Vista da atividade, eu dormia num quarto separado, em casa, para poder dormir e trabalhar no outro dia. No final de semana eu ajudava isso. Um dia a mamãe chegou em casa e eu estava com a vida assim. Eu disse, mãe, eu comecei a ter 10 filhos, mãe. Eu estou com uma aqui, estou sem dormir. Eu disse, calma. Logo vai passar, só os primeiros 6 meses. Essa cólica vai passar. Passou, né? Muito bem. E papai tinha um sonho conosco. Mas a jovem, próspera família, foi atingida por uma enfermidade terrível na vida do seu provedor. Assim como o raio esfacela a árvore, a nossa família foi atingida por essa enfermidade, tendo seu ápice em 1961. Papai ficou aproximadamente 12 anos internado, vindo a falecer em 1980. A partir de então, passamos por muitas privações, muitas adversidades. E aí, mais uma vez, o Salmo 124. Se não fosse esse amigo, eu não estaria aqui contando a minha história. Sobrevivi a vários incidentes de morte. Acidente. Como diz o Salmo 91. Aquele que habita sobre a sombra do Todo-Poderoso está seguro. Este é meu amigo, o Todo-Poderoso. Durante essa caminhada, me abrigou. Deus lhe guardou de vários acidentes. Em 1968, eu estava no batismo num rio chamado São Francisco. Não sei o que aconteceu. Sei que caí nas águas e estava me afogando. A água já estava me levando. Fui salvo. Um irmão meu me pulou de roupa e me tirou daquela água. E eu sobrevivi. Em 1972, eu caí de um caminhão em movimento. Fiquei mais de 12 horas
desacordado, mas sobrevivi. Em 1983, recebi uma patada de um animal no rosto. Eu tinha 10 anos de lembrar disso. Depois da escola legal, foi pegar o animal para ele e só fez assim, tá. Não veio mais nada. O Senhor me guardou. Poderia ser fatal uma patada de um animal, um rosto frágil de um piá, na época, 11 anos. Em 1982, caí do 5º andar de um prédio. Sobrevivi. Sobrevivi. Se não for esse amigo do meu lado, sobrevivi, sem nenhuma venda, sem nenhuma objeção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Deus eterno. Eu sou fruto de milagre, de proteção de Deus. Em 1994, trabalhando no instituição financeira aqui em Curitiba, um elemento armado até os dentes invadiu a repartição do Estado, para assaltar, roubar ou te matar. Deus me protegeu. Sobrevivi. Em 1995, a minha esposa e eu fomos assaltados, surpreendidos por 2 marginais que ficou conosco 2 horas. E ele dizia: vou abusar da sua noiva e vou te matar. Sobrevivi. O Senhor do meu lado me guardou. Depois de 2 horas, aqueles 2 homens choravam copiosamente. E devolveu o carro, devolveu tudo. Lutei e sobrevivi. Lutei e venci. Em 2012, estava deslocando para o meu trabalho, sofri um acidente. Ali no contorno norte, capotei uma caminhonete Hilux blindada. A caminhonete deu perda total. O lugar do passageiro, aquela coluna, chegou no banco. Mas o meu lugar ficou intacto, nem mais velha. Naquela hora, 7h30 da manhã, as irmãs aqui do Violindóia foram despertadas, dizendo assim: levante e faz um clamor para o pastor Paulo. Deus me guardou. Eu sou fruto de milagre. Deus tem sido fiel para comigo. Como eu disse, a doença de papai, depois da doença, passamos por muitas privações. Foram anos difíceis. No ano de 1974, mamãe, meus irmãos e eu mudamos para Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso. Fomos morar nas terras dos meus avós maternos. Comecei a trabalhar cedo na lavoura. Como é todo mundo que é do campo, é assim. Trabalhava de manhã e estudava à tarde. Lá na fazenda só foi possível cursar até a 4ª série. Não sei se hoje mudou, né? A denominação, mas ele vai da série lá. Porque daí não tinha mais como estudar, não tinha estudo para mim lá na fazenda. E ficamos lá. Em 1981, mamãe, meus irmãos e eu se mudamos para Cuiabá. Os primeiros anos na capital Mato Grosso foram sofridos. Muita pobreza. Sem profissão, sem emprego. Lá estava nós. Foi um ano de muita escassez. Meus irmãos conseguiram um contrato na construção civil para trabalhar na cidade de Ariquemes, no estado de Rondônia. Eles foram, depois eu fui também para trabalhar. Mas não consegui trabalhar. Eu trabalhei uma semana
a malária me pegou. Eu pensei que ia morrer. Ficava mais no hospital do que no trabalho. Mas Deus me sustentou, sobrevivi. Depois de 6 meses, retornei para Cuiabá, porque a doença não afastava de mim. Mas o Senhor esteve do meu lado. Quando retornei para Cuiabá, então vi na necessidade de voltar a estudar. Parar para a quarta série, 4 anos. Sabia ler, escrever e fazer 2 mais 2, 4, né? Então, voltei a estudar. Resolvi voltar a estudar para tentar melhorar aquela vida paupérrima. Muitas necessidades. Apesar dessas dificuldades, entendi que o amigo a quem a mamãe me apresentou me seguia de perto. Me guardava. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi em 1984. Auxiliar de almoxarife. Carregava caixa. Acho que o tio deve lembrar, Embrace, né? Uma empresa que tinha lá em Nova Zelândia. Após 2 anos dessa empresa, recebi um convite para trabalhar de controlador de estoque em uma empresa de material de construção. Chamava Cardexifa, não tinha computador para controlar. Controlava o estoque com as fichas de Cardex. Né? Fiz o teste, passei. No primeiro dia de trabalho dessa empresa, aconteceu um fato, dentre muitos outros, que sucederam e que evidenciou o cuidado deste amigo para comigo. Fui trabalhar com um rapaz, ele era o chefe daquela seção, e no primeiro dia de trabalho ele me ofereceu cigarro comum. Aquele tempo lá, quase não tinha almoço, cigarro. Eu agradeci e disse a ele que eu não fumava. Ele perguntou para mim assim: você é crente? Eu respondi afirmativamente sim, bem tímido. E ele disse aspramente: de 2, uma, você ou eu vai sair dessa empresa, porque eu não trabalho com crente. Fiquei triste. Quando cheguei em casa, compartilhei com a minha mãe aquela situação. Chorei. Mamãe me consolou e disse: vamos levar essa causa diante do seu amigo. E levamos diante de Deus. E quase, irmãos, aquele rapaz me ensinava, ele estava encarregado de ensinar o procedimento daquela sessão também. Mas ele me ensinava tudo errado. E o meu amigo dizia assim: não faça assim, faça desse jeito. Ele falava: faça assim, assim, assim. O meu amigo dizia: não faça desse jeito, faça assim, assim, assim. Tudo que acontecia de errado naquela empresa, naquela sessão, ele dizia que era eu. Passaram-se 30 dias, o gerente administrativo me chamou na sua sala. Eu falei: vai muito bom. Fui lá, tímidamente. Ele disse: ei, Paulo, pegou bem o trabalho? Está gostando dele? Eu estou. Pegou bem o trabalho? Peguei. Então vou te dizer, estou mandando embora hoje o João Carlos, você vai assumir a sessão. Assumi a sessão daquela empresa e fomos trabalhando. Então um dia ele disse para mim: olha, nós vamos informatizar todo esse departamento aí. E você precisa fazer curso de informática. Curso? Não tem dinheiro. Senão nós vamos pagar tudo por isso. Todo o curso.
Só que tem uma coisa, tem que ser à noite, mas à noite eu estudo. Eu estava aí agora no segundo ano, no segundo grau, fazendo contabilidade. Eu falei, se vira, se mexe. Como é que eu vou fazer à noite? Estou estudando. Aí fui para casa à noite, contei para minha mãe, nós vamos orar. Fui para a escola, no colégio, e eu sempre fui bom de matemática. E tinha uma professora de matemática que gostava de mim. E esse meu amigo disse, fala para ela, no projeto, conta da sua vida. Eu chamei a professora, não lembro o nome dela mais, e disse, professora, eu estou trabalhando numa empresa, e essa empresa vai informatizar o meu departamento, e eles querem que eu faça o curso, senão eu vou buscar outro profissional já preparado no mercado. Só que é à noite. E à noite eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Como é que esse trabalho novo? Não, filho da mamãe, eu sou menor, não tem pai, sou homem. Me lembro como hoje, ela pegou nas minhas mãos, dentro de mim, e foi comigo lá na diretora. E disse, diretor, esse menino é bom, é comportado, tira notas boas, mas tem essa situação. E ela relatou para ela, e ela olhando para mim, a diretora, em cima dos olhos, assim. Quando terminou a fala da professora, disse, eu vou te ajudar, menino. Eu vou te ajudar. Quais os dias que você precisa fazer o curso? Quarta e quinta. Tá bom. Quarta e quinta você não precisa ir para a aula. Vamos abonar a sua falta, você vai fazer trabalho no final de semana que a professora vai passar para você e você vai fazer o curso. Eu saí, não é meio glorificando a Deus, sabendo que o amigo estava terminando o curso, irmão de informática, aquele computadorzão chamado pobre, estava desse tamanho assim, linguagem, COBOL, não sei o que mais, lá, aquela escuro. Quando terminou o curso, o que aconteceu? A empresa faliu. Eu tinha um curso e não tinha emprego. Ainda bem. E ele está do nosso lado, viu, Rosa? E esse curso me possibilitou a entrar na empresa que fiquei 26 anos trabalhando. O Banco Bamerindo do Brasil precisava de alguém que tinha habilidade para digitar. A movimentação das agências do interior, fazia tudo local e vinha para a capital para digitar. E eu fui convidado para entrar no banco. Era contador, o gerente administrativo, filho do pastor, disse, olha, tem uma vaga para você lá. Fui lá fazer o teste, 88, a agência se lotaram. Ele não teve tempo para aplicar o teste, voltei mais um dia, não teve, você não volta mais aqui. Eu falei, não, só assina aqui. Assinei o teste, ele mandou aqui para Curitiba. No outro dia eu comecei a trabalhar. Trabalhei 26 anos no banco. No segundo ano que estava no banco, eu fui melhor, no segundo ano que estava no banco, eu fui aprovado, em 90, né, no curso de Direito. Primeira turma do curso de Direito em 1990. Comecei a estudar, estudei 2 anos. Depois de 2 anos que estava na faculdade, o banco resolveu me transferir para Curitiba, numa hora assim. Eu vim aqui em Curitiba, o Juraci já morava aqui, e visitei o Palácio Avenida e falei que eu tinha vontade de fazer, terminar meu curso de Direito aqui na PUC. Só isso que eu falei. Quando eu cheguei em Cuiabá, 2 dias antes da minha férias, no banco, ele disse, não, você não vai voltar aqui, você vai voltar em Curitiba. Eu falei, como assim? Ué, você não falou lá que ia ir? Está levando fogo? Eu falei, não disse que ia. Eu disse que tinha vontade. Eu falei, não, agora você não volta, ele volta lá. Eu falei, não, você está levando fogo? Eu não estou, vou. Cheguei em casa e disse, mamãe, foi para Curitiba. Estou indo. Vieram
22 de janeiro de 1992, eu cheguei nesta cidade. E mamãe, depois de um tempo, voltou retornou, né, para o estado do Paraná. Aqui em Curitiba, em 92, eu conheci a minha esposa. Em 1999 nasceu a minha filha, primogênita, a Tamiris. Nesse mesmo ano de 1999, eu fui promovido a gerente, agora do HSBC. O grupo do HSBC é gerente. A minha promoção teve o dedo deste amigo. Como eu disse, entrei no banco como digitador, depois fui para a Caixa, depois para a técnico bancário. Como técnico bancário, eu trabalhei em várias empresas aqui em Curitiba. As empresas tinham, o banco tinha as empresas que chamam de PAB, Posto de Atendimento Bancário. Trabalhei em várias empresas grandes. Nessa época, eu estava trabalhando na Ouro Verde Transporte, no banco, mas dentro da empresa Ouro Verde Transporte. Ganhei aqueles 5 dias de licença paternidade, que as empresas dão quando os filhos nascem. Quando voltei da licença, o meu chefe lá dentro do banco não me retornou para o PAB da Ouro Verde Transporte. Não gostava de mim e quis me dar um castigo. Só que ele não sabia que eu tenho um amigo. Que eu fui apresentado um amigo, e que esse amigo me vigia, me direciona, me guarda. Aí o dono, Celso Fraga, dono da Ouro Verde Transportes, ligou para a diretoria do banco e disse: por que o Paulo Costa não voltou para a empresa? Ele foi o melhor funcionário que nos atendeu aqui. Olha aqui, se vocês não trazer o Paulo de volta aqui para o posto, eu vou encerrar todas as minhas contas no banco. E o diretor ficava aqui, esse menino, que um cliente externo fala assim. E eles foram olhar os meus números e viram que eu era o segundo melhor funcionário do Brasil em cumprir metas e entregar produtos. Então me chamaram ali no braço aqui, na rede, eu fui tremendinho, né? Cheguei lá, a primeira vez que conheci de perto o diretor. Ele disse: Paulo, estou vendo aqui os seus números e estou vendo que são muito bons. E tem uma vaga para gerente ali na Água Verde. Se você aceitar, nós vamos te promover a gerente. Eu falei: é isso que eu estou esperando. Esperei todo o tempo, por isso. Aí ele disse assim: só vou ligar para o Celso. Aí ligaram para o doutor Celso. E disse: não, se for o bem do baixinho, ele vai com Deus. E Deus nos deu graça. Fomos promovidos. E trabalhamos por muito tempo sendo fiel, depositário da experiência do Senhor. No ministério, mamãe sempre foi atuante na comunidade cristã. Quando eu nasci, como eu disse, ela me apresentou a esse amigo. Em 1974, houve um evento de evangelização e missões na cidade de Paranavaí. Meu tio, pastor José João, deve lembrar disso. Foi um evento marcado com muito poder e milagres. Pela primeira vez eu vi paralítico andando, cegos vendo, mudos e surdos falando. Eu tinha nessa época 9 a 10 anos de idade. No último dia do evento, desse trabalho, foram feitas arrecadações para a obra de missões. E as pessoas levavam dinheiro, bens, alianças, para entregar para a obra missionária. E mamãe não tinha nada disso, nem bens, nem aliança, nem viúva.
com 9 filhos, um havia morrido. Mas ela tinha muitos filhos. Então ela me pega, tira pelo braço e me leva lá e diz assim: esta é a minha oferta missionária. Mamãe me entrega para a obra de missões. Isso em 1974. E fomos crescendo. 13 a 14 anos aprendi a tocar violão, guitarra. Passei a tocar na igreja. E na cidade de Cuiabá, teve um episódio que marcou a minha vida no ministério. Junto com a liderança, na época, o pastor Cristiano. Cuiabá é muito quente. E a gente ia para a igreja tocar. E alguns de nós deixavam o botões da camisa aberta. E alguns que tinham feito vantajosa, como eu, Franzini, chamava a atenção do sexo feminino lá. E eles chegaram no pastor e disseram: não dá, esse menino está chamando a atenção aí, vai ter que fechar a camisa. Hã? O armidão, isso mesmo. Lá ligar. Ele bateu, aí ficou aquela confusão. Tem que fechar até aqui em cima para tocar. Às vezes a gente ia na igreja e o pastor chamava o Travelzinho que pegava comigo e fazia mudar um botão na minha camisa. Eu desci, estava do lado. Ficou aquela confusão. E tinha um irmão que tocava comigo, a gente montou uma banda, querendo falar em conjunto, né? Tocava comigo. E eles falaram: não vamos fechar os últimos 3 botões da camisa. E decidiram fazer uma greve. O instrumento era todo nosso. Eles, por 30 dias, nós não vamos tocar. Mas o meu amigo me disse aqui: não faça isso. E eu, sozinho, continuei tocando na igreja. Passaram alguns 30 dias, eles voltaram. Agora todo mundo, a solução foi todo mundo de gravata. Como é que você vai deixar o botão da camisa aberta para gravata, né? Aquele calorizando todo mundo de gravata. E foi uma santa experiência para mim, porque ali eu aprendi a gravar, usar gravata. Depois, no meu trabalho, no banco, eu colocava a gravata 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, só tirava as 22 horas, porque ia para o trabalho, daqui para o trabalho, para a igreja. Então, ali foi um episódio que aconteceu, que estava me moldando para aquilo que Deus queria na minha vida. Então, você que está me ouvindo, não murmure, não recua diante de situações, porque Deus trabalha assim. Olha a nossa vida para que nós podemos ser bênção nas mãos do Senhor. Como já disse aos irmãos, em 92 eu fui transferido aqui para Curitiba. Na época eu estava no quinto semestre, com direito. Em princípio havia conseguido uma vaga aqui na PUC, mas o processo deu um diferido e eu fiquei muito triste. Queria retornar para Cuiabá. Tinha um sonho de terminar a minha faculdade, entrar para a magistratura, mas aquele orgulho de voltar para Cuiabá, de mão vazia, de não ter conquistado aquilo que disse para alguém, me segurou em Curitiba. E Deus usou esse momento de ferimento, talvez até de depressão. Eu vivi debaixo da cama, chorando, com vontade de voltar embora para Cuiabá, para continuar os estudos. E foi nesse momento que conheci então, a irmã Ives, né, como eu disse aqui. E ela era secretária da igreja. Quando apresentei minha carta lá, depois ela disse isso, olhou lá e disse: ó, segundo ano de direito, trabalhando com Bagrinhos, acho que é esse, né? Acho que é esse, né? Aí começamos, fizemos curso de teologia junto, solteiro ainda, nem namorado, né? A partir desse momento, os pastores passaram a me convidar para exercer o ministério de liderança da igreja. Secretário de escola dominical, superintendente de escola dominical, líder de jovens. E os pastores diziam para mim:
se case, porque precisamos de você na liderança, no ministério. E logo que casamos, fui ordenado a diácono. Ano seguinte, presbítero, mais 2 anos, evangelista. Em 2005, Deus me ordenou ao pastorado. Como sempre, tive pressão, barreira. Alguém dizer, não, ele não pode. Quando foi diácono, ele é muito criança. Quando foi presbítero, ele é muito jovem. Quando foi pastor, ele é muito novo. Mas aquele que tem chamado de Deus, o homem não pode frear. Eu devo estar falando aqui de pessoas que têm chamado de Deus, sabe? Não é o homem que vai frear. Não frear. Deus é fiel e poderoso, né? Em 2003, a minha esposa e eu assumimos a liderança da igreja, Vila Lindóia. Ainda jovens, né? E foram anos de muito aprendizado. Aprender no banco de escola, da faculdade é bom, mas aprender na batalha lhes traz excelência, ou a excelência. E foi isso que Deus fez com a gente. Vamos aprender lá no campo, sempre conciliando banco, igreja, cumprindo a nossa missão. Em 2004, eu tive uma isquemia no meu cérebro, isquemia cerebral. Na época, os médicos me deram 4 a 5 anos de vida, em 2004. Desde então, passei a tomar remédios controlados. Aquelas receitas azuis, receita azul, me acompanhou. Me lembro que, no auge dessa enfermidade, eu tive uma conversa com esse meu amigo. Aquele que mamãe me apresentou lá em 64. E a conversa foi mais ou menos assim. Eu disse, amigo, os meus pastores sempre foram pessoas fortes, sadias. Todo mundo ficava doente, mas os meus pastores nunca ficaram doentes. Eu disse, amigo, agora eu nessa situação. Às vezes chego na igreja, estou chegando na porta da igreja, tenho que voltar para casa, para o hospital. Tinha que me retirar. Disse, bem, meu amigo, você podia me curar dessa enfermidade. E ele simplesmente me disse assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Tão somente me glorifique. A partir daquele dia, irmão, nunca mais orei para receber essa. Os diretores do banco, os meus chefes, diziam, por que você fica dirigindo igreja? Entrega isso, rapaz. Eu dizia, não. Esse ministério, pastorado, me cura, me sara, me restaura. E eles olhavam espantados. Um dia me foi, senta aí que eu vou contar só uma situação e você vai concordar comigo. Uma quarta-feira, eu chego banco, cansado, uma dor de cabeça enorme. Eu estou dentro do horário? Estou. Estou dentro do horário? Estou, né? Então, uma dor de cabeça enorme. Daí eu liguei para o meu segundo. Ele estava na direção da igreja e se chamava Paulo. Paulinho, 10 minutos? Aí. Depois do dia eu termino, né? Paulinho, eu não vou na igreja, eu estou com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E amanhã eu deixei algo lá para resolver na quinta-feira no banco. Você está sadio, você está bom, assim. Então vou me descansar. E jantamos, preparei para ir para a cama, colocamos a Thaís, né, só tinha ela para dormir. E antes de ir dormir, o telefone toca. Era a irmã Irma. A Irma me ligou, pastor, o senhor pode vir aqui em casa?
Falei, hoje? Ele disse, é hoje. A minha mãe chegou no hospital hoje, desenganada, com o corpo todo tomado pelo câncer. E os médicos não deram mais algumas horas de vida. Eu disse, a minha preocupação é que mamãe ainda não confessou a Jesus para o Senhor. Eu disse assim, o telefonema, eu estou com muita dor de cabeça. Nem fui à igreja. Amanhã eu posso passar na sua casa, quando eu sair do banco, eu vou direto na tua casa. E daí eu oro pela tua mãe. Ela falou, pode sim, pastor. Aí fechamos a ligação e vai pôr cara assim aqui, tá? Coloquei o roupão e fui dormir. Quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, meu amigo chegou perto de mim e disse, e se ela falecer antes da quinta-feira, depois do expediente? Eu dei um pulo da cama e disse para ele, vamos? Ah, você falou que não ia, mas agora vamos. Compartilhei aquela conversa com meu amigo. Levantamos a Tamires, a Iris, a Tamires e eu, e o violão. E fomos para a casa da igreja. Chegamos lá, entramos, pegou o violão e comecei a cantar. Vivi torção para curar. E fomos cantando, a Tamires cantando, sempre foi de vista, assim. E a irmã começou a chorar, mas vi uma menina de 4 anos, perto da minha mãe, já era cantando. E ela começou a chorar, e nós fomos cantando. Depois que cantamos algumas músicas, eu não lembro o nome dela, eu disse, irmã, eu vim aqui orar para Jesus te curar. Só que Jesus está interessado não somente em curar essa enfermidade física, ele está interessado em curar a tua alma. Porque se te curar dessa enfermidade física, você vai viver mais 20 anos, 25 anos, mas a cura da alma é para a eternidade. E eu tenho um amigo que cura a tua alma. E disse a ela se ela não queria entregar a sua vida, seu sonho para esse amigo. E ela prontamente chorando, sim, eu quero. Aí fiz com ela a oração de confissão. Eu dizia, repetir. E eu disse para ela, agora você é irmã. Você passa a ser cidadã dos céus. E fomos embora para casa. No outro dia eu fui trabalhar. 8h20, toca o telefone. Era a irmã. Ele disse, pastor, mamãe acabou de passar para a eternidade. Partiu dessa vida sorrindo e feliz. E naquela hora, irmão, eu lembrei que na quarta-feira eu estava com dor de cabeça horrível. Jesus curou a minha dor de cabeça não sei quando. Se quando eu levantei, se quando eu orei. Então eu disse, contei essa história para o meu amigo. O ministério de cura, o ministério de sara. E ele pôde entender as mãos do Senhor. Tá? Eis aqui, irmãos, para finalmente esse meu ministério. Foram anos, trabalhando, mas Deus foi enchendo minha esposa e a mim da sua graça, da sua maravilhosa graça, apesar das adversidades. O Senhor manifestou a sua graça. Em 2007, Ele manifestou esse fruto desta graça, nos agraciando com o nascimento do nosso segundo filho, do Pai. Perto daquela data que os médicos disseram que eu ia viver. Ele disse, você vai viver de 4 a 5 anos. Nesse final desses 4 a 5 anos, Deus me deu vida e me deu presente. Dan Quadro nasceu, é uma bênção da nossa família. Em 2010, precisei ser internado. Uma clínica
Doutor Hélio Gutenberg. Ficava internado durante o dia e à noite dormíamos em casa. Lá tinha 3 alas de internos. Aqueles que ficavam fechados todo o tempo, perigosos. Uma segunda ala daqueles que ficavam fechados, mas durante os intervalos eles associavam com todos internos. E uma terceira ala de internos que ficava durante o dia e à noite era liberada para ir para casa. E eu fazia parte desse grupo de internos que ficavam durante o dia e à noite e íamos para casa. No segundo dia que eu estava naquela clínica, na hora do intervalo, estávamos todos no parque. De repente eu percebi que um interno do segundo grupo se deslocava olhando para mim. Fiquei à espreita, esse camarada vai querer me atingir. E me preparei para defender. E ele chegou com as mãos estendidas e me disse assim: meu filho, eu não te chamei para este lugar, eu te chamei para apacentar ovelhas. Este não é o seu lugar. É apenas um tempo de aprendizado. Eu estou contigo. Eu não vou tirar deste lugar. Naquela mesma semana, irmãos, eu tive aula. E era a semana do batismo aqui no Templo Central. Eu dirigia de Nóia. E naquele curso de domingo à tarde, eu estava na escala do batismo para ajudar na direção. E Deus usou o pastor Márcio naquela tarde. E ele disse: foi eu que falei com você naquele lugar. E confirmou as promessas que Deus tinha. Diz: eu vou te abençoar. Eu vou te dar a vitória por completa. Eu chorei copiosamente, entendendo que meu amigo ainda estava me protegendo e me guardando. Como eu disse, depois daquela data lá que conversei com um amigo, nunca mais orei para o Senhor me curar. A cada temporada, as doses de remédio aumentavam. E eu seguindo essa dupla jornada, trabalhando e cuidando de igreja. Em 2012, eu tive a oportunidade de mudar de emprego. Deixar o HSBC, na época a maior instituição financeira do mundo, para trabalhar numa pequena empresa de Colombo, a qual estou até hoje. Estava cansado daquela vida. Vamos bancário, sabe disso? Depressão. E me lembro que um dos irmãos meus, não sei qual deles, achou que eu não estava bem, né? A minha esposa disse: não, vai. E eu, naquela dúvida, conversei com o nosso pastor presidente, na época já era ele, o presidente, o pastor Wagner, da Deus de Santo Caminho, e disse a ele da vontade minha de sair do banco e ir para essa empresa. E ele, dentro do carro, falou: entra aqui no carro. Ele disse para mim: Paulo, eu não vou orar, eu não vou dizer para você saia do banco ou fica no banco. O que eu vou dizer para você? Eu vou orar no Senhor. E a decisão que você tomar vai ser a melhor. Você crê nisso? Eu creio. Vou orar, está dentro do carro mesmo. Ele orou comigo. E senti que ela pedia dispensa no banco depois de 26 anos. Entrei na consultora, ganhei qualidade de vida, continuamos na direção da igreja, aonde o pastor nos enviava para trabalhar. Em 2014, tive o privilégio de fazer uma viagem para Israel, onde tivemos a graça de descer a nossa filha as águas do batismo do Rio Jordão. Foi muito maravilhoso para nós essa viagem. Segundo os médicos, aquela isquemia cerebral que tive em 2004 provocou falhas dos meus neurônios. E
sem remédio, eu ficava muito irritado, compulsivo, humor alterado. O remédio fazia esse controle, ele dava essa aparência de uma pessoa boa, pastoreando e cuidando de igreja. Todavia, com essa dificuldade. Em 2015, eu estava no Templo Central, era culto de ceia. Estava a Iris, o padre e eu no mesmo grupo. O nosso pastor, lá, estava pregando sobre aquela passagem do rei Ezequias. Estava doente, e o profeta Isaías chega na casa de Ezequias e diz: põe tua casa em ordem, porque certamente não viverá. Ou seja, morrerá. Isaías sai, o profeta sai, Ezequias vira o rosto para a parede, e fala com Deus, antes que Isaías saia do pátio, do palácio, Deus diz: volta, Isaías. E ele voltou. E o Senhor disse para Isaías: você não vai morrer agora. Vou te dar mais 15 anos de vida. Essa era a pregação do nosso pastor. E naquela hora, sentado ali no banco, Deus disse: hoje eu te curo. Hoje eu vou te curar. Aquele que disse que a minha graça de basta em 2015, eu vou te curar. Irmãos, foram 12 anos tomando Rivotril. Tarja preta. Eu não tenho ideia, eu fui para Buenos Aires uma vez, esqueci de levar o remédio, fiquei 3 noites, 3 dias, sem dormir. Totalmente dependente disso. E naquela noite, Deus, hoje eu digo. Só que, irmãos, a cura não foi imediata. Aquela semana foi a pior semana da minha vida. Guerras espirituais. Eu não conseguia dormir, eu sonhava com sonhos feios, que eu nunca pensei em fazer. E a minha esposa, a minha família, meu cunhado, trabalho com ele, a minha irmã na campanha, orando. Na segunda-feira, meus dentes batiam como porco queixado, abstinência do remédio. Foi uma semana de guerra. Demônios apareciam para mim literalmente. Mas eu acreditei que Deus ia mudar o curso da minha história com relação à enfermidade. Graças a Deus. Passou uma semana. Fui liberto. Nunca. Hoje faz 8 anos que Jesus me curou. Dentro e tudo. Só acordo porque o despertador me desperta para trabalhar. Deus me devolveu praticamente toda a faculdade de perfil, parte da memória, da capacidade de verbalizar, foram todas devolvidas para a glória de Deus. Deus é fiel. Demonstrou o seu cuidado comigo. E eu volto no Salmo 124. Ainda bem que eu tenho um amigo. Ainda bem que eu tenho um amigo. Ainda bem que ele cuida de mim. Acho que é Daniel esse que conta sobre as pegadas na areia. Alguém estava observando as suas pegadas na areia. Eu já estou finalizando o meu testemunho. E de repente, num momento de tempestade e redemoinho, ele percebeu que havia só uma pegada. E ele então, em oração, foi falar com o Senhor: Deus, na hora que eu mais precisei, o Senhor me deixou, porque eu estava observando as pegadas na areia, o Senhor estava comigo, mas naquela hora de redemoinho, de tempestade, o Senhor me deixou. Aí o amigo disse: não, naquela hora eu te carreguei no colo. Naquela hora
eu te protegi. É isso, irmãos, que Deus tem feito comigo. Eu tinha tudo para dar errado, mas nos momentos de incerteza, o meu amigo me carregou no colo, me defendeu, e eu sou feliz. Eu sei que você que está me ouvindo, talvez, que amigo é esse? Que amigo é esse? Que o pastor, os pais do pastor o apresentou em 64. Esse amigo é Jesus. Ele não nos... Ele disse assim no Salmo 37, entrega o caminho é o Senhor. Confie nele. E tudo